Jesus Cristo é meu Deus, único caminho, meu Deus. Jesus Cristo é meu Deus, Ele lavou meus pecados. Jesus Cristo é meu Deus, escuridão cai em seu nome. Jesus Cristo é meu Deus, Rei dos reis que proclamarei. Jesus é Cristo. O convite de Jesus a Pedro, chamando-o como discípulo a partir do lugar de fracasso. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Lucas capítulo 5, versículo 4 a 6. No mar da Galileia, o pescador Pedro lançou suas redes para pegar peixes. Mas o que aconteceu? Apesar de pescar ali desde a infância, Pedro não pegou nenhum peixe durante a noite. Com redes vazias nas mãos, ele estava tão exausto e desanimado que quis desabar. Ao amanhecer, Pedro e seu irmão André saíram do barco para lavar as redes. Foi quando Jesus subiu no barco de Simão, pediu que o afastasse um pouco da margem e, sentado no barco, ensinou a multidão por um tempo. Jesus então disse a Simão: vá para as águas profundas e lance as redes para pescar. Como Pedro reagiu às palavras de Jesus? Como um pescador, provavelmente não entendeu o comando de lançar as redes em águas profundas. Mas, em vez de discutir, Pedro confiou nas palavras de Jesus, guardou-as no coração e obedeceu. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos muito a noite inteira para pescar e não pegamos nada. Ainda assim, por sua palavra, lançarei as redes. Seguindo as palavras de Jesus, foram às águas profundas e lançaram as redes. Pegaram tantos peixes que as redes começaram a se rasgar, uma quantidade impossível de erguer sozinho. Então Pedro pediu ajuda aos companheiros do barco vizinho. Havia peixes suficientes para encher ambos os barcos abundantemente, compartilhando com os outros. Simão Pedro caiu aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, sou pecador. Vendo Jesus, o santo que realizou o milagre, Pedro reconheceu que era um pecador dominado pelo pecado sem a glória de Deus e se arrependeu. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você pescará pessoas. Jesus, o Cristo, deu ao arrependido Pedro a grande missão de pescar almas. Assim, eles deixaram tudo e seguiram Jesus como discípulos. Na escritura de hoje, Lucas 5, 1 a 11, o pescador Pedro, apesar de trabalhar a noite inteira no mar da Galileia, não pegou nenhum peixe e estava em desespero quando Jesus o convidou. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de pessoas. Você sente o amor de Jesus vindo a Pedro, que estava exausto e no seu limite. O amor de Jesus é o Evangelho. Por meio de seu sangue na cruz do Calvário, ele venceu nossos fracassos e desastres, salvando-nos do poder do pecado trazido pela queda em Gênesis 3. Vá para as águas profundas e lance as redes, disse Jesus.
Naquele momento, Deus, conforme prometido em Gênesis 3,15, quis operar no coração de Pedro como a luz da vida. Ir às profundezas pode trazer medo, mas é lá que descobrimos Satanás escondido nas profundezas de nossa alma. Nossos corações já estão cheios de vazio, caos e escuridão. Por isso, Deus disse: haja luz, dando-nos Cristo, a luz da vida. Sem o Cristo preenchendo o vazio profundo de nossa alma, nossos esforços levam apenas ao fracasso e limitações. O problema do pecado original é o caos, vazio e a escuridão. A antiga serpente Satanás, que engana o mundo, foi expulso à terra, roubando, matando e destruindo nossas almas. A força humana não pode vencer esse problema espiritual. Isso é Gênesis 3. A serpente fez Adão e Eva caírem, e por meio deles, Caim e Abel foram presos pelo pecado original. Caim, apesar de oferecer adoração, não foi cheio da luz da vida de Cristo e se tornou um assassino, matando seu irmão Abel. Humanos presos no pecado original, sem o poder de Cristo de Gênesis 3,15 para destruir as obras do diabo, inevitavelmente caem. Isso são os Nefilins de Gênesis 6, dominados por guerreiros poderosos, confiando apenas na carne. No entanto, Noé e sua família, perseverando na batalha espiritual com Cristo de Gênesis 3,15, foram salvos pela arca, mas a humanidade caiu novamente, construindo a Torre de Babel, um monumento de desejo egoísta, vivendo como mentirosos. Ainda hoje, o pecado original de Gênesis 3, a maldição dos Nefilins de Gênesis 6 e a ambição de Torre de Babel de Gênesis 11 operam em nós. Por isso, o Criador Deus, para esmagar completamente a cabeça de Satanás, veio em carne entre nós, como prometido em Gênesis 3,15, e nos chamou. Gênesis capítulo 3,15. Descendente da mulher, Jesus Cristo completamente esmagou a cabeça de Satanás. Yeah! Porque Deus nos chamou para nos salvar da destruição, pois a escuridão nos ataca incessantemente, 24 horas por dia. Por isso, Deus nos chamou para estar conosco. Aqueles que estão com Ele experimentam a evangelização ao expulsar demônios com a autoridade de Cristo de Gênesis 3,15. Agora, vamos confessar o milagre dos 7 segundos. Jesus é o Cristo. Eu sou o Filho de Deus. Todos os problemas acabaram. Satanás saia, cheio do Espírito Santo. Evangelização mundial. Até os confins da terra, serei sua testemunha. Pedro não disse: é impossível, Jesus. Ao comando, vá para águas profundas e lance as redes. Em vez, ele disse: por sua palavra, lançarei as redes pelo poder do Espírito. A obediência iniciada pela fé na palavra de Deus produziu frutos. Um milagre encheu 2 barcos com peixes e as pessoas maravilhadas alegraram-se com o milagre de Jesus. Mas Pedro, diante de Cristo de Gênesis 3,15, viu sua verdadeira natureza e confessou: Senhor, afaste-se de mim, sou pecador. A Pedro, que confessou, Jesus deu uma missão: não pesque mais peixes, mas seja pescador de almas. Ao longo dessa semana, que o Espírito de Cristo, a luz da vida,
esteja conosco, guiando-nos para experimentar a obra do Espírito Santo como a cimeira espiritual. Deus vivo, obrigado por nos chamar para preencher nossas almas vazias, caóticas e escuras, presas pelo pecado de Gênesis 3, com a luz da vida de Cristo. Capacite-nos como o poder vitorioso de Cristo para obedecer a palavra, vá para águas profundas e lance as redes, continuando a batalha espiritual para salvar almas de 237 nações como a cimeira espiritual da evangelização mundial. Rezo em nome de Jesus Cristo. Amém.